Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e a Associação Viva e Deixe Viver. Estamos no nosso 10º programa. E nesse 10º programa nós vamos discutir o direito à saúde do cidadão. Precisamos ficar mais atento mesmo aos direitos da saúde do cidadão. Para esse programa nós convidamos o Dr. Florisval Meirão. Ele é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, acabou de entregar o cargo de diretor de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina e é professor doutor em otorrinolaringologia. Exatamente. É isso aí, né? Então, doutor, conta um pouquinho pra gente, vamos escutar um pouquinho, depois a gente vai fazer algumas perguntas, inclusive nós estamos já recebendo perguntas dos nossos telespectadores, estudantes de uma faculdade, para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto. Por favor. Em primeiro lugar, eu quero, em nome da Associação Paulista de Medicina, agradecer ao convite de podermos debater esta questão. Agradecer em especial à Conexão Médica e à Associação Viva e Deixe Viver e parabenizar pela iniciativa deste projeto da questão da humanização da saúde, tão necessária em nossos dias. Então, meus parabéns pela iniciativa. Obrigado. E eu pretendo discorrer um pouco a respeito deste tema, que é o tema que se relaciona a direitos da saúde do cidadão. Eu acho que esse é um tema muito importante para nós debatermos. É uma situação que preocupa muito a Associação Paulista de Medicina e que tem preocupado ao longo dos anos. Eu acho que para a gente iniciar essa conversa, seria importante nós retroagirmos um pouco na história da medicina, para nós entendermos como surgiram esses aspectos dos direitos do cidadão à saúde. Acho que a medicina é uma ciência milenar. Já na Grécia Antiga, no Egito Antigo, a medicina chinesa, enfim, ela tem uma origem muito distante lá para trás, com histórias e mais histórias sobre práticas da medicina. Os relatos, os achados arqueológicos remontam a muitos anos antes de Cristo, já de ações de médicos, e muitas vezes esses médicos eram confundidos com sacerdotes, com feiticeiros. Portanto, a origem da medicina é um pouco empírica, baseada nessas atividades que haviam anteriormente. Um marco importante na história da medicina foi a medicina grega, com Hipócrates. A medicina até dividida em pré-hipocrática e pós-hipocrática, em função da contribuição que este médico, que hoje é chamado de o pai da medicina, deu à ciência médica. Disse que a partir de Hipócrates é que se iniciou a era da medicina racional, ou seja, das pesquisas científicas e das aplicações do conhecimento científico em prol da saúde do cidadão. E uma outra contribuição importante de Hipócrates, e que prevalece até hoje, foi o Código de Ética Médica. Então, Hipócrates já se apercebeu naquele momento que todas as atividades do médico devem visar, em primeiro lugar, o bem-estar e a saúde dos seus pacientes. Então, o Código de Ética Médica, que foi idealizado por Hipócrates, até hoje ele encontra-se em aplicação e esse é o trabalho dos conselhos de medicina, de fiscalizar e de acompanhar o atendimento médico à população para garantir aos pacientes que os seus direitos sejam efetivamente respeitados. Eu acho que essa foi uma importante contribuição de Hipócrates e que mudou o exercício da medicina. Acho que tivemos na história ainda alguns outros fatos marcantes. Tivemos, por exemplo, logo após o nascimento de Cristo, o aparecimento de Lucas, que foi um apóstolo de Cristo. Na verdade, foi o único apóstolo que não chegou a ter contato com Cristo, mas que ele pregou o cristianismo, e ele era um médico.
Então, ele foi, vamos dizer que foi o primeiro médico que se preocupou com a humanização da medicina. Eu acho que essa contribuição de Lucas a este aspecto é marcante e eu faço questão de ressaltar neste programa, porque é uma história muito bonita de vida e de dedicação à medicina, e foi o médico que introduziu a humanização no exercício da medicina. E ainda mantendo um pouco da história bem posterior, eu acho que a Revolução Francesa foi um outro marco no exercício da medicina, porque a partir dos ideais de igualdade, fraternidade e de liberdade, ela introduziu o conceito de que a saúde deveria ser um dever do Estado e de que devia ser um direito de toda a população. Então, isto que está escrito hoje em nossa Constituição, ele tem raízes que remontam à Revolução Francesa, que é quando, num primeiro momento, o Estado passou a se preocupar com a saúde da população e passou a se preocupar em organizar serviços de saúde que efetivamente pudesse atender em igualdade de condições a todos os habitantes. Eu acho que esses são algumas etapas importantes na história da medicina que marcam aquilo que se passa nos dias de hoje. O Brasil, na sua Constituição, ele optou por um estado de bem-estar social, à semelhança dos outros países do Ocidente, o que significa que o Estado tem a função de arrecadar recursos através de impostos, etc., e distribuí-los de forma a fazer a justiça social, a fazer o bem-estar social em serviços que inclui, dentre outros, a saúde. Obviamente que inclui educação, segurança pública, etc., mas a saúde faz parte desse estado de bem-estar social e isto é o que preconiza a nossa Constituição. Em 1988, a Constituição ela assinalou e ela deixou muito claro que a saúde é um dever de todos e é um direito do Estado. Então, a partir de então, coube ao Estado organizar os serviços de saúde para garantir a toda a população um acesso em igualdade de condições. Esta é uma situação, obviamente, utópica, porque quem hoje procura os serviços públicos de saúde encontram enfrentam as grandes dificuldades que nós assistimos nos dias na televisão. Ainda recentemente, reportagens feitas nos hospitais do Rio de Janeiro mostraram o estado de calamidade pública que se encontram vários hospitais, várias unidades de atendimento, totalmente em desacordo com os princípios constitucionais. Esse é um dos grandes desafios que nós temos nos dias de hoje. É como organizar os serviços públicos de saúde para que efetivamente a população possa ter acesso e possa ser tratada e possam ser todos os brasileiros tratados em igualdade de condições. Essa é uma das grandes dificuldades e é um dos temas que muito nos preocupa a todos os médicos, e em especial a Associação Paulista de Medicina, que é uma entidade que tem uma grande interface com a população, é um grande interlocutor da classe médica com a população e que ela sempre demonstrou uma grande preocupação. Eu pretendo abordar um pouco a questão do Sistema Único de Saúde, aquilo que ele preconiza em toda a sua estrutura organizacional, que é uma estrutura, eu diria que perfeita para as necessidades da nossa população. Um sistema que ele descentraliza o atendimento, ele hierarquiza este atendimento, ou seja, o atendimento primário é feito em unidades, em algumas unidades, e depois uma fase secundária em hospitais de referência, serviços de referências, fases terciárias, e ele institui algo que é muito importante, que é o controle social através dos conselhos municipal, estadual e nacional de saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma concepção que, a nosso ver, ela é perfeita para as necessidades da nossa população.
Mas eu perguntaria, esse Sistema Único de Saúde, ele efetivamente funciona? É assim que as coisas se dão? Evidentemente que nós temos que fazer uma profunda reflexão a respeito, e essa reflexão nos permite concluir que, infelizmente, as coisas não se passam dessa forma. As dificuldades de acesso são muitas. Eu diria que existem dois grandes problemas no Sistema Único de Saúde. O primeiro é a questão que se relaciona ao financiamento desse sistema. O financiamento no Brasil, eu pretendo apresentar rapidamente alguns números para que o telespectador possa ter uma noção do problema. O nosso produto interno bruto, ele dá aí por volta de 1,5 a 1,6 trilhões. Bilhões de reais, desculpe, bilhões de reais. Em impostos, o brasileiro paga em torno de 40% disto, o que dá uns 600 bilhões de reais. E este é o recurso arrecadado pelo Estado para exercer todas as suas funções. Disto, para a saúde, vai um percentual muito pequeno. O percentual aplicado dá mais ou menos uns 3,4 a 3,5 do PIB, o que dá em torno de 50 a 60 bilhões de reais por ano. E se nós fizermos as contas disto por todos os brasileiros, nós vamos ver que são mais ou menos uns 300 reais. Ou seja, no final das contas, o Estado investe 300 reais por ano em saúde. E isto é muito pouco. É pouco em percentual em relação ao PIB, porque nós somos um dos países que menos investe em relação ao PIB. Países como, tão pobres quanto nós, mesmo a Argentina, com toda a crise, ela investe 3 vezes mais em relação ao PIB. E os países de primeiro mundo investem aí em torno de 10%. O nosso investimento é 3,5%. E é muito pouco em valores absolutos. Qual é a necessidade de recursos para se oferecer uma saúde digna a uma pessoa? É difícil fazer essas contas, mas se nós olharmos os números apresentados pelas empresas de autogestão, são aquelas empresas que oferecem um sistema de saúde para os seus funcionários, o mínimo é R$ 1.200 por ano. E nós investimos 300, e para fazer muito mais do que eles fazem, porque nós temos aí os programas preventivos, fornecimento de medicamentos, enfim, uma abrangência muito maior. Então, estes recursos são efetivamente escassos. Existe uma grande batalha em toda a sociedade e no Congresso Nacional e por todos aqueles que estão envolvidos na questão do Sistema Único de Saúde para que esses recursos sejam aumentados. Recentemente, houve até um progresso muito grande com a aprovação da Emenda Constitucional 29, que pelo menos definiu a origem desses recursos e determinou que 15% da arrecadação do município, 12% da arrecadação do Estado e mais um percentual do PIB, que a todo ano deve variar em função da variação do PIB de recursos do governo federal, formariam o montante da saúde. E é isso que nos permitiu chegar nesses 50 a 60 bilhões. Na verdade, num passado recente, os valores eram muito menores. Mas mesmo assim, nós estamos investindo 1/4 daquilo que seria o necessário. Ou seja, seria preciso uma profunda reformulação no Estado, uma profunda reformulação nos gastos do Estado, para que nós pudéssemos efetivamente carregar mais recursos para a saúde. E sem o dinheiro, obviamente que não há como funcionar, não há. Então seria muito interessante que nós diminuíssemos aí os mensalões e todas essas coisas e que o dinheiro fosse efetivamente carreado para a saúde e para outras áreas necessárias do ponto de vista social, como educação, segurança pública, etc. E ainda existe um outro agravante nisto tudo. O que é que são gastos em saúde? Isto não está definido. Hoje tramita um projeto que regulamenta esta emenda 29 para definir o que é gasto em saúde, porque muitos governos
Em primeiro lugar, eles já não cumprem aquela determinação da emenda 29 de dar 15%, de dar 12%. E muitos jogam como gasto de saúde coisas que não se referem à saúde, coisas como habitação, etc., programas outros sociais, que não são gastos efetivamente em saúde. Então é preciso que também se defina o que é gasto em saúde. E esta é uma outra batalha que se trava no momento no Congresso Nacional. Então existe uma emenda de um deputado do Estado de São Paulo, Roberto Gouveia, para que se regulamente o que é gasto em saúde. Porque efetivamente este é um outro problema sério, porque senão se joga para a saúde gastos que não se referem e o resultado é que a verba efetivamente caminhada para a saúde reduz. Além da questão do financiamento, nós temos a questão do gerenciamento. O que é feito com estes recursos? Será que esses recursos estão sendo bem aplicados? Estão efetivamente utilizados da melhor maneira possível? Eu diria que nisto houve avanços significativos nos últimos anos. Ou seja, o controle social e a própria responsabilidade das pessoas que têm gerado os recursos públicos melhoraram muito. Ou seja, os ralos por onde escoava esse dinheiro, eles foram relativamente bem fechados. Eu diria que os recursos, eles estão, quando eles chegam aos gestores, eles estão sendo utilizados em saúde. Mas o cobertor é curto, então não adianta, porque cobre aqui e descobre ali. Então essa é uma dificuldade concreta. Óbvio que poderiam haver críticas, porque existe um programa básico que funciona relativamente bem, que é o Programa de Saúde da Família, que tem levado assistência médica básica para as famílias, portanto já é uma porta de acesso. E existe aquele tratamento da alta complexidade que também funciona bem. Transplantes cardíacos, tratamentos de tumores, neoplasias malignas, etc., que existe algum acesso até que funciona bem. Talvez até por interesse dessas instituições que prestam esse serviço, porque isso envolve muitos recursos, tecnologia, etc. Mas existe um grande hiato nisso tudo, que é a assistência secundária. Então, aquele paciente que entrou no sistema do programa de saúde da família, mas que ele necessita de uma referência para uma especialidade, para um tratamento eletivo daquilo que é classificado como assistência secundária, ele não tem acesso. Ele não tem acesso. Então aí existem enormes filas de pessoas esperando as mais diversas cirurgias, vesícula, estômago, na área de otorrinolaringologia, minha área, crianças necessitando de operações de amígdalas, etc., de ouvido, aquelas otites crônicas, que eles não têm, não encontram locais onde eles pudessem ser operados, onde pudessem ser tratados. E aí o grande prestador desses serviços, que no interior, que são as Santas Casas, vive uma crise enorme. A crise das Santas Casas é gravíssima. Todas elas estão em enormes dificuldades financeiras. Isso porque o que elas recebem como um pacote para o tratamento de uma determinada doença. Então, o paciente entra com um diagnóstico, já sabe que vai receber aquele pacote para tratar. E aí inclui todos os honorários médicos, exames, diário hospitalar, etc. E este pacote ele é muito baixo, ou seja, elas trabalham no vermelho. Eles não recebem o suficiente para cobrir o atendimento daquela doença. E isso leva as Santas Casas a uma crise gravíssima, que já perdura alguns anos e que é um dos outros problemas muito sérios. Então, se nós temos um problema de financiamento, o problema de gerenciamento também existe e é um outro aspecto que considera-se importante. O que aconteceu, então, com um sistema que efetivamente não funciona e quando as pessoas ficam doentes, elas não têm acesso? Aqueles que puderam, na classe média alta, foram todos para os planos de saúde, que foi uma atividade que se desenvolveu enormemente em nosso país. Começou há 35, 40 anos atrás
e hoje nós temos aí 40 milhões de pessoas que procuram os planos de saúde como a única alternativa de atendimento. E aí também houveram inúmeros problemas, ou seja, também aí o desrespeito à saúde do cidadão existiu. Não foi só o SUS que desrespeitou, porque empresários cobravam muito caro, as prestações, e quando o paciente necessitava, quando precisa utilizar o sistema, encontra os maiores obstáculos. São pedras e mais pedras nos caminhos. No passado, ainda pior, antes da Lei 9656, promulgada em 99, a coisa era muito pior, porque eram aqueles contratos com aquelas cláusulas restritivas e que o paciente nem tinha condição de entender o que estava escrito naquele contrato, mas o dia que ele precisasse, ele ia encontrar as maiores dificuldades e recebia comunicação de que aquilo não era coberto, que não havia cobertura para esta ou aquela doença. E até restrições absurdas, como o tempo de permanência na UTI. Então, famílias eram comunicadas que o paciente não podia, tinha que sair no dia seguinte, o paciente estava em coma na UTI e a família tinha que buscar algum lugar porque venceu o prazo. Então, situações realmente absurdas. Houve uma luta muito grande da sociedade, das entidades médicas, dos órgãos de defesa do consumidor, e se chegou a esta Lei 9656, que, de certa forma, ela trouxe alguma normatização ao setor. De tal forma que hoje as empresas são obrigadas a cobrir todas as doenças que constam no Código Internacional de Doenças, e elas são obrigadas a autorizar todos os procedimentos, o rol de procedimentos editados pela Agência Nacional de Saúde. Então, isto representou um avanço, embora este problema ainda não esteja solucionado. Ou seja, o sistema privado de saúde também é um sistema que enfrenta grandes dificuldades, é um ponto de atrito constante entre usuários e empresas, e principalmente entre empresas e médicos, porque o médico, quando ele trabalha, quando ele presta serviço a essas empresas, ele sofre uma enorme pressão para conter despesas, e conter despesas, nesse caso, significa restringir exames e procedimentos em detrimento ao paciente. Então, existe um conflito constante entre a classe médica e essas empresas e que, infelizmente, a Lei 9656 não solucionou. Então, estes são alguns aspectos, eu diria, que como introdução para o tema da saúde, do respeito à saúde do cidadão, e talvez nós possamos agora discutir um pouco as questões que vieram em cima disso. Olha, muito obrigado, foi muito interessante essa retrospectiva, né? E ressaltando exatamente, quando a gente fala de humanização, a gente está falando dos primórdios, né? A gente está falando de Hipócrates, está falando do próprio nascimento e cuidado da integralidade que o ser humano precisa ter no momento de maior fragilidade dele. Só que a gente fala de humanização, mas isso se concretiza dentro de um plano e depois uma política pública. E é muito engraçado nesse país que certas políticas, ou certas vezes, parece que elas não colam, não pegam. A gente tem esse chavão, né? É verdade. Dentro da política pública de humanização da saúde, a gente fala do atendimento, redução de filas ou acolhimento. Isso a gente percebe que, eu não sei se a ignorância ainda do povo de não saber cobrar os seus direitos ou de não entender, isso complica bastante. Eu queria que o senhor colocasse alguns pontos, como é que o senhor vê isso, né, por um futuro? Porque a gente está falando de um crescimento populacional muito grande. São previsões que em 2017 nós teremos 8 bilhões de habitantes nesse planeta. O Brasil cresce, né? A gente já tem problemas do financiamento. Como é que a gente vai gerir e aconchegar essas filas? Como é que a gente vai reduzir filas se é o primeiro contato que o indivíduo tem quando ele está fragilizado e vai chegar ali? Quer dizer, esse é o primeiro ponto dentro do Humaniza SUS, está lá. A gente tem que reduzir filas. Como é que o senhor vê, ou como é que a APM, nesse momento, pensa nisso ou provoca isso junto aos profissionais médicos, colaboradores, né, desse processo? Eu penso que essa questão, primeiro ela passa, obviamente, pelo financiamento, como nós expusemos, é preciso que seja financiado.
Mas é preciso também que haja um envolvimento de todos os profissionais da saúde nessa questão da humanização. Você colocou com propriedade, a grande parte da população que se utiliza do Sistema Único de Saúde, ela não conhece os seus direitos, ela não conhece realmente. Então ela não sabe lutar pelos seus direitos e exigir. Além disso, os serviços não estão estruturados, não existe essa questão da humanização efetivamente colocada nos serviços públicos. Então, é preciso que os gestores das diversas unidades de saúde tenham em mente a necessidade da humanização, porque o momento em que a pessoa está doente é um momento muito especial nas suas vidas. Eu acho que todos nós vivemos isso quando alguma pessoa de nossa família está doente. Uhum. E é tão importante o atendimento humanizado. Uhum. Isso efetivamente não existe. Ao contrário, existe muitos desrespeito aos direitos das pessoas, e eu acho que esse é um trabalho a ser desenvolvido em conjunto pelas entidades, pelos gestores e por organizações também da sociedade civil, no sentido de se exigir o atendimento humanizado. Um dos pontos também que é colocado dentro do programa de humanização é exatamente o paciente, e por incrível que pareça, nos direitos do paciente, que nós temos lá 35 direitos, né? Seria muito importante se os meios de comunicação pudessem difundir mais isso daqui, porque é muito interessante. Parte dessas ações elas estão incorporadas dentro do programa da política pública de humanização. Mas assim, o paciente saber quem é que está cuidando de mim, quer dizer, se já tem problema na fila, ele vai ter problema na consequência depois, porque ele já não tem um respeito pelo atendimento constante, vamos dizer assim. Pela ignorância dele também, porque a gente não pode só defender o paciente uma vez que ele não tem informação e uma vez que ele não vai... Mas o quem é quem, né? Eu me sinto uma pasta de diagnóstico, muitas vezes isso foi colocado na pesquisa que nós desenvolvemos, porque o paciente muitas vezes não sabe quem é. É a falta da integralidade ou de pensar ele como um todo, né? Então, esse é um problema muito sério, porque isso aqui mexe também com a formação do profissional. Se ele tem que ter consciência, como é que está isso? Como é que o senhor vê essa ação? Então, a exposição que eu fiz, eu acho que a gente poderia dividir isso da seguinte maneira. Eu fiz uma exposição sobre os direitos do cidadão diante do Estado. Isso. Quer dizer, as funções que o Estado deixa de cumprir e que ferem mortalmente os direitos do cidadão. Agora, existem esses direitos em relação aos profissionais e aos serviços de saúde. Então, que são cidadãos, né? Aquelas pessoas que têm o acesso, elas têm que ser tratadas de acordo com os seus direitos. E esses direitos têm que ser respeitados. Aí é uma questão realmente cultural. Eu trabalho em hospital público e algumas vezes se tentou uma coisa muito simples, que é colocar o nome do médico na porta da sala do atendimento. E o horário que este médico deveria estar ali. Nunca se conseguiu efetivamente isto. Já na recepção, essas pessoas são muito mal recebidas pelos funcionários que os recebem. Esse é um dos maiores agravantes e que acusa. Essa pesquisa que nós desenvolvemos qualitativa dentro do HC, a gente vê exatamente o problema na fila, na portaria e depois no dialeto, no linguajar do médico, né? A insegurança que o paciente sente quando ele está falando com alguma coisa, um dialeto que ele não entende, né? O paciente tem que ter direito a não só a informação de quem está lhe tratando, mas de conhecer a sua doença, conhecer os possíveis métodos terapêuticos, conhecer as possíveis complicações e dar a ele, discutir com ele quais são as opções de tratamento. O paciente precisa aceitar isto, isso não é uma imposição do médico. Isso tudo demanda tempo e um preparo do profissional para que ele possa efetivamente dialogar. Isso vem desde as faculdades de medicina. Nas faculdades de medicina, eu me lembro, se tratava às vezes o paciente de uma forma que era totalmente imprópria, porque se dizia, olha, aquele câncer disso, aquele paciente que tem câncer disso... Que está nos direitos, né? Isso não pode ser tratado desse jeito. É um nome de um paciente que as pessoas nem se referiam.
Então, é uma coisa, isso, né? É algo que eu penso que essa preocupação ela chegou às universidades. E eu penso que existem propostas, e não só propostas, como novas metodologias, mudanças no currículo de formação do médico, de tal forma que sejam incorporadas estas questões de como abordar o seu paciente. Que bom que o senhor tocou nesse ponto. O senhor também comentou sobre a importância da saúde da família, quer dizer, um programa que está aí, vem mostrando o resultado, mas ele não está inserido dentro da formação do profissional da saúde. Não existe ainda essa consciência? Ou como é que está isso? Como é que... Não está. Hoje em dia, vamos dizer assim, existem algumas tendências em algumas escolas de medicina de modificações na sua grade curricular, na sua metodologia de ensino, para adequar a formação dos profissionais a este perfil de assistência à saúde que inclui o programa de saúde da família. Isso é uma necessidade, é uma responsabilidade da universidade de formar profissionais visando a seu método de trabalho e as necessidades sociais da população. Isso é algo muito importante, que foi esquecido durante muito tempo. As universidades se preocupavam muito em formação científica, mas pouco em formação humana. E isso é uma necessidade que tem se modificado em algumas universidades. A Associação Paulista de Medicina tem feito vários congressos de política médica, e um dos tópicos que nós discutimos é sempre a metodologia de ensino e as necessidades de mudanças na grade curricular, de forma a adequar o profissional que nós estamos formando à nossa realidade social. Eu quero até agradecer imensamente, porque a Associação Vive e Deixe Viver também tem uma parceria muito legal, mas muito boa mesmo, com a Associação Paulista de Medicina, onde já no 2º ano, estamos agora indo para o 3º ano, provocando exatamente seminários, falando sobre humanização, sobre essa importância. Nós estamos falando hoje quantas especialidades envolve a APM hoje? Mais de 80? Não, são 52 especialidades, além de comitês que envolvem questões multidisciplinares. Por exemplo, dor não é um especialista, certo. Envolve várias especialidades. Mesmo coluna vertebral envolve várias. Então, nós temos, além das especialidades, comitês. Doutor, deixa eu também tocar num ponto que a gente falou muito sobre a gestão participativa, né? E a gente falou também do sistema do SUS e também dos problemas hoje que regem, através do governo, uma saúde mais consciente, né? Quando a gente fala de gestão participativa, como é que o senhor encara uma gestão participativa dentro do poder público, onde a cada gestão muda o indivíduo, ou mesmo durante o processo de 4 anos, mudam-se várias pessoas? Vamos pegar o caso do Ministério, que já mudou várias pessoas, os próprios coordenadores do Humaniza-SUS já mudaram também. Como é que a gente fala de gestão participativa quando a gente não encontra a luz no final do túnel? Esse é um problema muito sério, porque a cada 4 anos mudam os governos, mudam todos os diretores de unidades, de hospitais públicos, etc. E mesmo nestes intervalos de 4 anos, nós temos várias mudanças, e cada um modifica este rumo. E nós não temos, portanto, um objetivo na saúde, um objetivo para ser alcançado, ele leva muitos anos. Às vezes hoje um programa iniciado, ele vai dar resultado daqui 10, 15 anos, e é preciso que esse programa seja desenvolvido. Então, este é um problema difícil. Alguns hospitais públicos, eles contam com uma estrutura funcional e até com participação dos membros que trabalham, dos funcionários, que procuram influenciar para que aqueles objetivos a longo prazo sejam alcançados. Mas são dificuldades que existem, porque eu conheço hospitais que haviam programas de humanização e quando trocou o superintendente, esse programa foi abandonado. Então, existem hiatos que acabam impedindo que efetivamente estas ideias sejam implementadas.
por exemplo, como é que a gente poderia pensar, porque a gente está falando de indicadores, como é que, se a gente quer ver mudança daqui a 10 anos, e se a cada 4 anos muda e no percurso muda, quer dizer, a gente não consegue desenvolver indicadores, então a gente também não consegue. E isso atrapalha muito esse problema da distribuição de verba, né? É por isso que eu acho que é importante a participação da sociedade nos conselhos de saúde. Eu acho que isso é fundamental, porque o traçar políticas de saúde, ela tem que ser feita através de conselhos de saúde, onde a participação da sociedade se dá em condições de igualdade com os gestores. Infelizmente, na maioria das cidades do interior, os conselhos municipais eles ficam na mão dos prefeitos, que fazem, na mão que usam e abusam desses conselhos. Quando isto deveria ser, na verdade, uma instância de ação da sociedade civil como um todo para traçar as políticas de saúde. Nós temos algumas experiências na Associação Paulista de Medicina muito interessantes, onde diretores da Associação Paulista de Medicina participaram e esses conselhos efetivamente funcionaram e cumpriram o seu papel e houve resultados fortemente positivos na saúde daquele município. Então eu penso que o SUS ele tem uma estruturação que foi pensada essas questões e ela se dá através da participação da sociedade. Tá. A sociedade tem que reivindicar seus direitos, mas com consciência, né? Não adianta também reivindicar sem ler os seus direitos, né? E leitura é um problema sério no nosso país, né? É verdade. Acho que a gente tem aí um problema sério educacional, que se a gente não acertar a mãe de todas as causas que é a educação, saúde vai sofrer, o meio ambiente vai sofrer, enfim, tudo sofre, né, nesse processo. E tudo cai dentro da saúde, né? Quando a gente analisa a questão do financiamento da saúde, nós temos que ter claro que, na verdade, não há como se fazer política de saúde isoladamente. É política social. Eu entendo que se não se investir em educação, não vai adiantar investimentos em saúde, etc. Ou seja, o que se espera é que os governos que sejam eleitos, eles efetivamente cumpram com as suas promessas de palanque, que é de investimento social, Sim. Porque a maioria deles esquece no dia seguinte o que eles prometeram e executam políticas econômicas, financeiras, que estão muito distantes daquelas propostas de políticas sociais. Então, a política social ela é muito boa para o palanque, certo. Mas ela não Porque você funciona. Está falando com o povão mas eles povão esquecem depois. E hoje nós estamos vivendo este exemplo neste exato momento. Né? Eu acho que a gente precisa reivindicar rapidamente esses mensalões aí que é uma vergonha para o nosso país. Deixa eu entrar então em dois assuntos. Que a gente vai falar então da indústria farmacêutica, que está envolvida nesse processo, e dos planos de saúde. Vamos começar pelos planos de saúde? Né? Pois não. O senhor chegou a comentar um pouquinho. Houve uma carta aberta ao presidente, que eu fiquei sabendo que o senhor foi o relator. Conta um pouquinho para a gente a história dessa, que isso começou. Quer dizer, essa carta foi colocada dia 11 de novembro de 2003. Quer dizer, é muito recente, mas o problema é crônico. É bem antigo, exatamente. Então, eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho para nós, para a gente, quer dizer, são vilões, não são vilões? Ou, mais uma vez, o paciente tem que olhar cada vez mais o que ele assina? Bem, são vilões ou não, eu acho que é uma questão muito complexa para responder de forma muito simples. Existe uma realidade. A inflação em saúde, ela ultrapassa a inflação da economia como um todo. Ou seja, ano após ano, os gastos em saúde vão aumentando. Pela incorporação da tecnologia, pelo custo de medicamentos, pela sofisticação e pelo aprimoramento dos métodos diagnósticos que trazem novos métodos terapêuticos e quase sempre muito caros. E, em última instância, quem paga isso é o cidadão. Quem tem um plano de saúde, ele tem que pagar isto e, teoricamente, ele teria que pagar reajustes anuais que é acima da inflação e, portanto, acima daquilo que ele ganha. Então, esse é um problema muito complicado, que as empresas têm tentado encontrar uma solução
pressionando o médico, restringindo o trabalho do médico, mas isso não é adequado, porque o médico ele tem um compromisso com o seu paciente, ele tem que fazer para aquele paciente tudo aquilo que está ao seu alcance e tudo aquilo que a ciência médica conseguiu na sua evolução dispor à sociedade como um todo. Então esse é um ponto de conflito muito sério. Essa discussão tem que ser feita com a sociedade, porque em última instância esses avanços têm que ser custeados e têm que ser custeados por aqueles que pagam planos de saúde. Mas não pode ser feito da forma como tem sido, ou seja, com restrições à atividade do médico. Então, o médico, nesses últimos anos, e que foi o que motivou essa carta, ele passou por situações muito difíceis. A primeira delas é a situação dos honorários. Nós ficamos 10 anos com os nossos honorários congelados, o valor da consulta e o valor dos procedimentos congelados, ou algumas empresas até reduziram honorários médicos. Só que os custos do consultório aumentaram. E pesquisa recente do Conselho Federal de Medicina demonstrou que caiu o número de médicos que têm consultório de 76% para 68%. Ou seja, os colegas fecharam o consultório porque eles não tinham mais condição de manter, porque os seus custos aumentavam e os seus ganhos reduziam-se. Obviamente que as entidades médicas tinham que agir, tinham que tomar uma atitude. E o outro grande problema é aquele que nós já abordamos, o problema das restrições. Por que nós fizemos a carta aberta ao Presidente da República? Porque existe uma lei, que é a Lei 9656, que ela infelizmente não abordou as relações entre médicos e empresas, ela foi eficiente na relação entre usuários e empresas, mas existe uma Agência Nacional de Saúde, que é um órgão governamental, que é responsável por fiscalizar o setor privado. E, na verdade, apesar das inúmeras tentativas, nós nunca conseguimos fazer com que houvesse algum critério para se disciplinar as relações entre médicos e empresas. Nós fizemos, no ano passado, um forte movimento que teve uma grande inserção na mídia e na sociedade como um todo, para mostrar à sociedade a real situação do médico que presta serviço às empresas de planos de saúde. E esta carta aberta ao Presidente da República foi um convite para que o poder público como um todo reflita sobre essas questões e que ajudem a se encontrar soluções no seio da sociedade. Perfeito. Com relação aos genéricos, né? Como é que o senhor vê a difusão de fato, né? Porque a gente ainda existe uma confusão muito grande, principalmente na cabeça, mais uma vez, do consumidor que não sabe ler bula, que não entende, a conscientização da classe médica na hora de prescrever, de encaminhar. Como é que o senhor vê esse caminho, né? Bom, os genéricos representam um grande avanço, sem dúvida, porque significa, em última instância, remédio mais barato para uma população tão carente. Então, nós apoiamos integralmente o programa que instituiu o medicamento genérico. Obviamente que houve uma reação por parte das indústrias farmacêuticas, no sentido de manter os seus produtos e uma procura para que os médicos mantivessem a sua prescrição de medicamentos com marcas de fantasia e não prescrevessem genéricos. Este é um fato concreto. O outro é que o próprio poder público ele não se empenhou a fundo na difusão do genérico. Já houve um empenho maior, mas hoje isso está um pouco paralisado. E o que nós vemos na prática é que os genéricos, os preços subiram tanto que hoje estão quase parecidos com esses preços de marcas fantasias. Mas eu penso que o genérico, como um princípio, ele é algo muito interessante para a população e nós, da Associação Paulista de Medicina, nós temos estimulado os médicos a utilizarem tanto quanto possível a medicação genérica. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas como eu tenho solicitado para a nossa audiência perguntas, nós temos um site, nós temos um e-mail disponível
que é o humanização@vivaedeixeviver.org.br, nós recebemos basicamente a Universidade de São Marcos, alunos de psicologia. Aí acho que é aquela inter-relação, a humanização entre os profissionais. Isso, né? Eu acho que são várias perguntas relacionadas ao ato médico. Então, os alunos, o Tiago Lopes, de 23, a Violeta Dib, de 20 anos, a Maíra Reginato, de 21, o Fernando Moragas, 22, Márcia Francini, 22, Marcos de Arruda, 27, Leiliano Reis, de 27, e Tiago Lopes, novamente. Muito obrigado pela atenção. A gente chegou a ler um pouquinho as perguntas, então vamos fazer porque é uma preocupação, são jovens que já começam a vivenciar a sua profissão e que já existe ali problema ou não de relacionamento. Eu acho que coloca um pouquinho para a gente, então, o ato médico, o que é isso, né? E como é que os profissionais veem essa ação, né? Essa questão. Eu acho que tem sido mal interpretada essa questão da lei que regulamenta o ato médico. Todas as profissionais, todas as profissões de saúde têm uma lei que os regulamenta, menos o médico. A profissão do médico foi criada oficialmente em 1954, se eu não me engano, mas desde então não houve uma regulamentação de qual deve ser a abrangência do ato do médico, o que é que o médico deve fazer ou não. Isso até porque, se nós pensarmos bem, é muito difícil dizer o que é o trabalho, os limites do trabalho do médico. E não havia necessidade, porque isso era algo intuitivo. Mas ao longo dos anos foram sendo incorporadas outras profissões de saúde para realizar trabalhos específicos e passou a surgir um conflito. E acho que é muito difícil realmente delimitar o que é o trabalho de um médico, de uma fonoaudióloga, de uma psicóloga, de uma terapia, de uma terapeuta, fisioterapeuta, porque vai existir uma linha de intersecção não muito nítida. Mas mesmo assim eu quero dizer que os médicos não são contrários aos outros profissionais e acham que a saúde ela tem que ser multiprofissional. Não tem outro caminho. Acho que se a gente tem a visão, a visão focada de que o ser tem que ser tratado na sua integralidade, eu acho que todo mundo entra dentro desse processo colaborando, né? Então, essa lei que procura delimitar, que procura, enfim, instituir o ato médico, ela não tem por objetivo absolutamente comprometer esse trabalho multidisciplinar. Agora é preciso uma coisa ficar muito clara. Existem atos que têm que ser privativos do médico. E isso não tem dúvida nenhuma. E a sociedade não pode ser enganada a este respeito. Não é possível que um outro profissional coloque um estetoscópio e que vai aí no programa de saúde da família fazer diagnóstico e prescrever medicamentos, porque ele não teve formação para isso. Então, diagnosticar as doenças e tratá-las é ato do médico. Isto não pode deixar dúvida, porque a saúde da população não pode ser colocada em risco. Deixar que outros profissionais façam diagnóstico de doenças e instituam um tratamento, nós estaremos prejudicando diretamente o paciente, porque estes profissionais não tiveram na sua formação, no seu curso de graduação, a formação para tanto. Então, o que este projeto de lei procura é exatamente preservar o interesse da sociedade como um todo, de que eles efetivamente sejam tratados por profissionais que estejam habilitados. Eu acho que cada profissional tem que fazer aquilo para a qual a sua formação o habilitou. Então este é o princípio básico do ato médico, e isso é o que nós defendemos. E o nosso interesse não é corporativo, não é o interesse do médico em especial. É o interesse da sociedade, que tem o direito de ser respeitada e de ser tratada por profissionais que efetivamente estejam qualificados para tal. Muito bem. Estamos aqui com o Dr. Florisval Meirão. Eu agora gostaria
que nós entrássemos nas nossas considerações finais, né? Gostaria que o senhor deixasse aí um recado. A gente vai aí pelo Brasil com a conexão médica. A gente sabe que tem, só da Associação Viver e Deixe Viver, nós estamos em 56 hospitais, então a gente promove e provoca com que as pessoas assistam o programa e debatam. Então agora, as considerações finais do que foi, se foi bom, essa participação. Bem, eu agradeço a oportunidade de nós podermos debater esses assuntos vamos de voltar, tanta relevância. Eu diria assim, que se tivesse que resumir, o futuro do nosso país na área de saúde está no sistema único. O sistema privado tem limitações, tem as suas restrições a uma parcela pequena da população. O sistema único tem que ser desenvolvido. E é preciso o envolvimento de todas as pessoas. Aí não é somente de profissionais da saúde, mas é de toda a sociedade. Quer dizer, a busca por soluções no sistema de saúde, ela passa por uma discussão desse assunto na sociedade como um todo, que vai desde a época das eleições, quando as pessoas prometem, até uma participação efetiva da sociedade nos conselhos de saúde, etc., exigindo que sejam cumpridas aquelas promessas eleitorais e exigindo que sejam garantidos os direitos constitucionais do cidadão. Eu acho que esse é algo fundamental. O segundo ponto é a necessidade realmente de trabalho da humanização do atendimento. O simples fato de o financiamento não ser adequado não indica que o atendimento não possa ser melhorado e humanizado. E aí eu confesso que os profissionais... Humanização é atitude também das pessoas, exatamente. Né? Eles não têm formação para isto. A sociedade, a população tem que exigir os seus direitos, mas os profissionais têm que ser formados de tal forma a contemplar essas questões. Eu acho que é muito importante a discussão das grades curriculares para que as universidades formem profissionais de saúde que estejam comprometidos com o atendimento humanizado. Mais uma vez, eu parabenizo a vocês pela iniciativa de algo tão relevante para o conjunto da nossa sociedade. E muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Florisval Meinão. Obrigado à APM, que tem nos ajudado sempre sempre que nós precisamos, né? É isso aí. Eu acho que, mais uma vez, está na mão do cidadão repensar, ler, reivindicar, mas reivindicar com consciência. O programa Humanização em Saúde vai ficando por aqui. Voltamos no próximo mês e agradecemos imensamente a sua participação e audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.